Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 13 de setembro de 2023. O tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Resistência no Antigo Campo de Batalha. Os textos que servem como base para o nosso estudo hoje encontram-se em Efésios no capítulo 6, versos 11, 13 e 14, que diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Verso 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais no nosso estudo de hoje, eu quero desafiá-lo a orar comigo. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra nos mostra que temos uma luta acontecendo por detrás dos bastidores, nas dimensões espirituais, mas ainda assim, podemos nos posicionar no meio dessa grande batalha e queremos nos posicionar ao Teu lado. Colocamos diante do Senhor cada um dos pedidos que foram enviados para a nossa comunidade de oração e, ao mesmo tempo, aqueles que estão lá no coração dos seus servos. Peço também que o Senhor fale conosco através do Teu Espírito, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando pensamos na metáfora que Paulo está usando nessa parte específica do texto, ele repete uma frase, pelo menos 3 vezes aqui no contexto do texto, que é a palavra ficar firmes. Nós não somos capazes de poder entender aquilo que realmente significava esse termo para Paulo, a menos que utilizemos a mesma figura de onde ele está tirando essa ideia. É a figura das batalhas que aconteciam entre os exércitos daquela época. Normalmente, esses exércitos eram compostos por indivíduos usando as suas armaduras e um confronto direto. Estamos falando de indivíduos que principalmente utilizavam seus escudos e atacavam em bloco. Aquilo que as pessoas mais experientes na arte de guerra do mundo antigo mencionam é que o primeiro embate ele era fundamental para que a vitória pudesse acontecer ou não. Quem fosse melhor naquele primeiro embate tinha pelo menos de 15 a 20% mais probabilidade de poder vencer a guerra do que aquele que não ia tão bem nesse primeiro confronto. Quando eu estou falando do primeiro confronto, você imagina que você tem aqui 2 exércitos, ok? Não estamos falando de guerras como a gente vê hoje em dia. As guerras de hoje em dia, você tem os exércitos bem distantes um do outro, mandando bomba de um lado para o outro. Não era assim naquela época. Naquela época, estamos falando de 2 exércitos, você tem um campo de batalha entre eles, esses 2 exércitos, um de cada lado. Quando chegava o momento indicado, um corria na direção do outro. Estamos falando de blocos com centenas e às vezes até mesmo milhares de pessoas. E elas vinham uma em direção à outra. E o momento do choque, o momento em que um exército se encontrava com o outro, era alguma coisa realmente fantástica. Estamos falando de homens usando ali suas armaduras e principalmente seus escudos, e eles vinham e batiam de frente um com o outro. Esse som que era produzido por esse primeiro embate era alguma coisa realmente tremenda. Era ensurdecedor. Xenofonte chega até mesmo a mencionar que era um estrondo que podia ser ouvido por quilômetros, a quilômetros de distância do campo de batalha. É claro que aquele que estava mais preparado, aquele exército estava mais preparado, tinha condições de poder permanecer firme, inabalável a esse primeiro confronto. Toda a força dos exércitos era colocada naquele primeiro momento. É por isso que os homens mais fortes eram colocados exatamente no fronte de batalha, principalmente para esse primeiro confronto. É claro que o exército que fosse mais fraco nesse primeiro confronto, e que vamos imaginar que fosse
ou que tivesse algum tipo de fragilidade ali naquele pelotão de frente, se esse exército vem e arrebenta o pelotão de frente, ele já entrava para dentro do exército e começava a matar os homens lá do outro lado. Paulo está usando essa mesma imagem para tentar mostrar para a gente que nós não podemos abrir nenhum tipo de brecha para o inimigo. Porque se, de alguma forma, o inimigo, quando ele vem com toda a sua força e bate de frente conosco, com suas tentações, com, às vezes, os problemas e as dificuldades, e nos deixamos abalar por esse primeiro confronto, a chance de o inimigo ter sucesso sobre a nossa vida é muito maior. E não se esqueça que ele é um estrategista de guerra. Às vezes os problemas vêm com tanta força que as pessoas acabam desistindo. Nesses 21 anos de ministério eu tenho visto muitas pessoas desistindo da fé. Porque as pancadas das perseguições, das lutas, dos problemas foi forte demais. Por isso, Paulo ele vai repetir aqui exatamente essa mesma ideia. Pensa agora, ou ouça a leitura do texto, tendo como base essa imagem que eu descrevi para você. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo está dizendo no primeiro momento, você tem que vestir a armadura porque o confronto não vai ser fácil. O confronto vai ser muito pesado. Então, use a armadura para que você possa permanecer firme. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O dia não vai ser bom. Esse momento de prova, esse momento de tentação, esse momento de perseguição, esse momento de luta, não é descrito como um bom dia, é o dia mau. É o momento em que as forças do mal estão tentando te destruir. E ele vai dizer, continua dizendo, e depois de teres vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a armadura de Deus. Então, você percebe que ele vai repetir a mesma ideia. Permaneçam firmes, inabaláveis, permaneçam firmes, estejam firmes. A única maneira que nós temos de poder fortificar a nossa fé em Deus, a única forma de podermos, de alguma forma, nos proteger daquilo que são os ataques que o inimigo faz contra nós, é estarmos bem próximos do Senhor Deus. A força que necessitamos para permanecer firmes no dia mau não provém de nós mesmos. E aqui que tem muita gente que acaba fracassando. Pessoas que acabam pensando ou achando que eles são fortes o suficiente para poder enfrentar o inimigo e vencer. Essas coisas podem acontecer com os outros, comigo não. Os outros podem até desistir, eu não. Quantas pessoas você talvez já conheceu que mencionaram palavras como essas e que no momento da prova acabaram desistindo, acabaram fracassando? Precisamos nos lembrar que quando o dia mau vier, a única forma de permanecermos firmes é usando a armadura de Deus. Temos que estar firmemente alicerçados na Bíblia, a palavra do Senhor. Compreender as promessas que Deus tem para nós. E ao mesmo tempo entender que somente no poder e força de Deus é que conseguiremos alcançar a vitória em Cristo Jesus. Mesmo que todas as forças coligadas do mal venham para cima de nós, se estivermos com Cristo Jesus, poderemos permanecer firmes. Lembre-se disso quando as tentações e provações vierem sobre a sua vida. Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenha grandes vitórias no Senhor. Eu estudo a lição. E você?